queijo, o café e o pão. A partir de agora, você passa a acompanhar pela Rádio Cultura M1030 Sindicato em Marcha, um programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canguçu. Pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção. Aos amigos ouvintes do programa Sindicato em Marcha, muito bom dia. Cumprimentar a equipe técnica que nos acompanha, nos auxilia no dia de hoje para a apresentação desse programa, ao tempo em que cumprimentamos todos os nossos associados, seus familiares, os nossos jovens agricultores, os nossos estudantes, nossos professores, toda a nossa comunidade, e também cumprimentar aí o pessoal que nos acompanha pela internet. Lembrando que esse programa está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da Rádio Cultura e posteriormente aí vai estar na página do sindicato também como forma de compartilhar a informação e dar aí visibilidade a todas aquelas notícias que vamos estar passando aos nossos ouvintes a partir de agora. Temos aqui bastante convite de festas das comunidades do interior, temos também muitas ações para as pessoas que estão associadas ao sindicato e também tem aí os seus problemas, e aí o pessoal, como é bom e como é importante ver a comunidade se solidarizando e fazendo essas campanhas de auxílio para as pessoas. E numa terceira parte do nosso programa, vamos estar divulgando aqui lista do INSS, lista de assinatura de Pronaf, documentação, etc. Então, para dar início a essa primeira parte do programa, a gente, como habitualmente faz, estamos trabalhando naquelas questões que são notícias e também, principalmente, naquilo que é organização da propriedade rural e organização do nosso agricultor. A gente tem a plena convicção, e os exemplos estão nos mostrando, que somente através de uma boa organização é que a gente vai conseguir acessar todas as políticas públicas disponíveis, bem como se manter na atividade. Antigamente fazíamos a organização, estamos aí iniciando o mês de setembro, era a época de, como se diz o ditado, tá roçando os brotos, tá iniciando a lavrar para plantar, fazer o plantio do feijão, depois do milho, passar a capinadeira, então precisávamos organizar as nossas ferramentas de trabalho. Hoje, o cenário e as circunstâncias nos levam a ter muito mais compromissos do que esses de pensar simplesmente a atividade rural. E hoje nós precisamos pensar também dentro do grupo familiar quais são as atividades que cada um vai desenvolver dentro da propriedade e também fora da propriedade. E eu digo isso, pessoal, porque a gente conseguiu levantar, através do nosso escritório do sindicato, os 5 principais documentos de enquadramento para nos mantermos como agricultor familiar e também na condição de segurado especial, obedecendo todas aquelas legislações que definem e determinam o nosso porte, o nosso tamanho. E o nosso sindicato aqui de Canguçu e todos os sindicatos ligados à FETAG, a gente tem como responsabilidade organizar e mobilizar a categoria a partir dos problemas sentidos e vividos dentro do contexto da agricultura familiar, que é até 4 módulos rurais. Isso significa que o Sindicato de Canguçu ele consegue fazer a representação, a organização dos agricultores para aqueles produtores rurais de Canguçu que possuem área igual ou inferior a 64 hectares. Então esse é o porte a qual a gente pode fazer a representação dos nossos agricultores aí fora.
E algumas coisas a gente precisa trazer para os senhores que nos ouvem quanto ao enquadramento. Então, quem quer se manter dentro da categoria de agricultor familiar e dentro da condição de segurado especial, ele não deve ultrapassar a esse tamanho de área, que é 64 hectares de terra, sejam elas próprias, por contrato ou mistas, que a gente sabe que muitos agricultores, eles têm a sua fração de terra e acabam fazendo através de contrato de comodato, utilizando outras áreas de parentes, de vizinhos, de amigos, de conhecidos, etc. Então, para se manter o grupo familiar dentro da condição de segurado especial, esse mesmo grupo familiar ele precisa se manter dentro dessa 64 hectares de terra. Uma coisa interessante do pessoal saber é a realização ou a cedência de contratos. Para se manter como segurado especial, não devemos ter vínculo contratual de maneira de espécie nenhuma com quem não é da categoria. Isso está explícito lá na lei, na Instrução Normativa 128 do dia 22 de março de 2022. E o que diz essa legislação? Que eu posso ter uma área de terra e eu posso fazer, através do contrato de comodato, eu posso ceder ela até o tamanho de 50% da área para outro segurado especial. Se não for segurado especial, eu acabo me desenquadrando a mim e ao meu grupo familiar. Então, pessoal, vamos ter cuidado para quem a gente cede os contratos de comodato, para que isso não venha trazer transtornos futuros. E dentro daquilo que a gente se propôs a falar aqui e do levantamento que fizemos dos 5 principais documentos para nos mantermos enquadrados, o primeiro deles é a questão do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, que ele é um imposto devido e regulamentado pela Receita Federal do Brasil, e nós, por coincidência, estamos fazendo, é o período de fazer o ITR agora, pessoal. Então, a gente está aí até o dia 30 de setembro fazendo esse levantamento, essa declaração de Imposto Territorial Rural, e ele é um dos principais documentos da base que comprovam o enquadramento da agricultura familiar. O segundo documento dentro desses 5, e eu vou fazer esses primeiros 3 que eu vou falar inicialmente, eles se referem à propriedade. O segundo deles é o CCIR, que é o cadastro junto ao INCRA, que é o Instituto de Reforma Agrária, que precisa estar regularizado também. E ele precisa estar de acordo, ele precisa estar em paralelo, em consonância com o ITR. O CCIR, ele é feito agora a partir de outubro. Então, a gente vai estar fazendo a partir de outubro a regularização do cadastro do CCIR. E para completar aí o rol de documentos para termos uma propriedade minimamente regularizada, tem a questão do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O CAR ele teve aí a sua plataforma, que antes ela era de domínio do Estado do Rio Grande do Sul, e ela passou a partir do mês de agosto a ser de domínio da Federação, ficou federal esse sistema. Ele teve algumas alterações e que o pessoal que vai fazer qualquer retificação ou qualquer modificação dentro do CAR, ele precisa estar atento para alguns documentos que a gente precisa para fazer essa retificação. Como, por exemplo, o recibo ou protocolo de que já fez esse CAR. E a gente sabe que lá atrás as imagens eram ruins. Naquela época que a maioria dos CAR foram feitos, não havia exigência de colocar número de matrícula. E hoje, para fazer financiamento, para fazer qualquer modificação na propriedade,
esse CAR ele precisa estar, como diz-se aí no popular, precisa estar redondinho. Então ele precisa estar com o número da matrícula, precisa estar a área certinho, ele tem que estar de acordo com vários quesitos legais. Então, para fazer a retificação deste CAR, são necessários os seguintes documentos, que é o protocolo ou recibo, um documento do titular de quem fez o CAR lá atrás, precisa também o nome da mãe desse titular e a data de nascimento de ambos. Então, são exigências, porque agora a gente, como ficou um CAR federal, nós precisamos refazer as senhas. Então, estas senhas de acesso, todas elas vão ter que ser refeitas. Então, para isso que precisa do documento do titular do CAR, do protocolo ou recibo e também o nome da mãe do titular do CAR, para que a gente possa fazer essa regularização. Seguindo no rol de documentos, para termos aí uma propriedade regular, além dos documentos pessoais, que são CPF e agora a identidade, e junto aí com o talão de produtor, existe o cadastro da agricultura familiar. O cadastro da agricultura familiar, ele substitui a DAP, que é a Declaração de Aptidão Pronaf, que deixou de existir, e agora ela exige que a gente cadastre as rendas, cadastre os documentos da propriedade, inclusive esses que eu citei anteriormente, cadastre também todos os documentos do grupo familiar, que é o esposo, a esposa e os filhos que desfrutam do mesmo ambiente. Então, para fazer o cadastro da agricultura familiar, a gente tem essa plataforma instalada e está fazendo ali no sindicato. As DAPs, elas têm, algumas foram prorrogadas, outras não, então tem aí bastante distorção nessa situação, mas para quem precisar, nós estamos fazendo ali no sindicato. E para completar esse rol dos 5 principais documentos, a gente tem o cadastro de atividade econômica da pessoa física. Então, se antes aquele cadastro da agricultura familiar me dava um enquadramento para acessar política pública, no cadastro de atividade econômica de pessoa física da Receita Federal, aqui eu vou informar a Receita de onde eu vou tirar o meu sustento, qual é a atividade que eu vou estar desenvolvendo em cima dessa propriedade a qual eu falei os documentos anteriormente. Então, o cadastro de atividade econômica de pessoa física, ele é junto à Receita Federal e ela é, sim, base de dados para que o INSS acesse as informações e consiga saber também se eu tenho ou não direito ao auxílio-doença, acidente de trabalho, ou até a aposentadoria, ou até mesmo a pensão por morte em caso de viuvez. Então, pessoal, esse relato que eu trago para vocês é minimamente o que precisa para o nosso agricultor estar em dia para poder acessar as políticas públicas principais que hoje são aposentadoria rural, auxílio-doença, acidente de trabalho, pensão por morte, acessar o Pronaf, aos Proagros. Então, isso aqui é minimamente os documentos necessários, principalmente para os jovens que estão chegando hoje, para já irem se adequando a esse novo sistema de trabalho que precisamos estar adequados. Se antes nós precisávamos azeitar a ferramenta para iniciar o trabalho, hoje nós precisamos organizar a nossa ferramenta e organizar também a nossa documentação. E para isso existe um escritório ali no sindicato, e aí fica aqui uma ressalva, né, que a gente tem muito orgulho de ter um quadro muito bom de funcionários e colaboradores que estão em frequente treinamento e aprendizado para poder fazer da melhor forma possível esse trabalho para os nossos associados.
bem como todos aqueles outros serviços que são feitos ali, que é a questão do modelo 15, que é a questão dos projetos de financiamento, a questão dos laudos que precisam para renegociação, todas aquelas mais de 30 produtos e serviços que são ofertados diretamente dentro do teu sindicato, estes são alguns deles. Sem contar a questão dos médicos, dos dentistas, a questão do INSS, que também é um trabalho exemplar que se tem dentro do município de Canguçu, com um baixíssimo índice de reprovação. Então, temos muito orgulho da prestação de serviço que se faz ali para os nossos associados, porque é algo que faz a diferença na vida das pessoas. E como é bom quando a gente pode trazer informações que realmente vão mudar o dia do nosso agricultor. Porque talvez a pessoa tenha alguns desses cadastros, tenha alguns desses documentos e não sabe para que tem que fazer, muitas vezes não entende e também não tem muita obrigação de saber lá fora, porque principalmente nosso pessoal de mais idade que se criou num outro ritmo, pois para vocês, todos vocês, temos o sindicato para ajudar a fazer e a entender esse processo e essa documentação. Paralelo a isso, pessoal, estamos aí no meio de uma grande movimentação, que é os pedidos de renegociação, pedido de rebates, baseado naquelas informações que temos até agora pela manhã, por parte do governo federal, que tratam dos descontos para as operações de crédito, do custeio pecuário e do investimento pecuário. Estamos ali a pedido dos bancos também e ajudando os nossos agricultores no preenchimento das autodeclarações. Então, quem tiver aí custeio pecuário ou investimento pecuário, que possam estar procurando a sua agência para ver se tem um enquadramento necessário para pedir esses descontos. É mais uma grande vitória do movimento sindical. Está previsto para esta semana ainda vir mais anúncios do governo federal, aqueles acordos que aconteceram dentro da Expo Inter, porém ainda falta documentar isso e o governo nos dizer como que a gente vai fazer para enquadrar todos os nossos agricultores. Então, aquelas informações que nós tínhamos domingo, que tínhamos semana passada, elas se mantêm, não houveram até o presente momento alterações, estamos pressionando o governo através da federação lá em Porto Alegre. Passando para o segundo bloco, a qual a gente havia se proposto a fazer, passamos a divulgação dos convites das nossas comunidades e também das ações que estão fazendo aí pelo interior, a qual a gente parabeniza e disponibiliza um espaço dentro do nosso programa para que mais comunidades possam fazer a divulgação dos seus convites. A comunidade Santo Estevão, localizada na Coxilha das Três Pedras, quarto distrito de Canguçu, juntamente com a família de João Batista Dias de Moraes, convida para um festival de prêmios a realizar-se no dia 22 de setembro, com início às 13h30. O mesmo encontra-se em tratamento de saúde. Temos aqui um convite para Carreteiro, Festival de Prêmios da Associação Comunitária do Passo da Canoa, que convida para esse almoço no dia 8 de setembro. O horário do almoço vai ser a partir das 11 horas e a partir das 13 horas vai ser dado continuidade aí no Festival de Prêmios. A coordenação da Comunidade Católica Santo Estevão, da Coxilha das Três Pedras, aqui está repetido o convite, convidando ali para aquela ação do seu João Batista. A comunidade São João da Vila Silva convida para dia 22 de setembro, a partir das 13h30, no Salão da Comunidade, para um seu grande festival de prêmios. Informamos também que a Pastoral da Saúde estará realizando um brechó nos dias 3, 4 e 5 de setembro. Então, iniciou hoje, pessoal, está acontecendo ali o brechó da Pastoral da Saúde, com abertura às 8 horas e fechamento, às 17 horas. Então, ao meio-dia vai permanecer aberto ali para quem quiser poder participar desse brechó. Temos aqui também retirar documentos, então as listas, pessoal.
Retirar documentos no setor do balcão, o Antônio Carlos da Silva Silveira, Ariel Keller, Dinorá Machado Duarte, Ederson da Fonseca Grelert e Erno Lineman Keller. Gostaríamos também de, dando sequência na divulgação aqui das listas e do setor do balcão, de falar do nosso ambulatório do sindicato, que a gente não pode deixar de falar nesse importante serviço que o sindicato presta para a sociedade. A gente sabe que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, mas como a gente sabe, se vai depender tudo do SUS, o nosso povo aí fica agonizando nas filas. Então a gente tem esse importante setor ali do sindicato, que temos o nosso médico clínico geral para fornecer consultas aos nossos associados de segunda a sexta-feira. Então eu trago aqui a informação de que segunda e terça é dia do Dr. Sohaib, na quarta e na quinta-feira é da Maria da Graça e na sexta-feira é a Karine Goulart. E nós temos também especialista na área de aparelho digestivo, o Dr. Rafael Neto, que vai atender no dia 13 de setembro. Temos também psiquiatra, ginecologista, neuropsicopedagogo, neurologista, nutricionista, pediatras, aparelhos auditivos, otorrino, ortopedista e urologistas, sempre por agendamentos, pessoal. É importante fazer o uso dessa ferramenta, a qual grande parte das pessoas dedicam o seu tempo, que é o celular, fazer o bom uso dela, fazer o agendamento ali, tirar agora na hora de meio-dia, eu preciso lá consultar com tal especialista que tem no sindicato. Manda uma mensagem lá pelo 999783922 e faça o seu agendamento. Ainda na área da saúde, nós temos os dias dos nossos dentistas, que a Laís atende segunda e terça, o Luca atende segunda, quinta e sexta, a Maiana atende terça e quarta, a Lívia atende quarta, quinta e sexta e a Maria do Carmo no seu consultório de segunda a sexta-feira. Essa tosse acho que vai me levar para o médico também, pessoal. Vocês viram que não está fácil aqui. Mas vamos seguindo em frente. Então, dentro da nossa proposta inicial, passamos a divulgar agora a lista de pessoas para retirada de talão de modelo 15 ali no sindicato. Então é o Dalvan da Silva Vols, Daniel Bandeira da Mota, Daniel Belk Klug, Daniel Peters da Cruz, Daniel Quintino Silveira Lopes, Daniel Reichel Knaba, Daniel Rodrigues Buffords, Daniel Romano Rodrigues, Danilo Gritzmann Varros, Danilo Schmecker Wilke, Danimara Galger Knaba, Darcy Barbosa Duarte, Darcy Maltzan Pribe, Darcy Urguin Luz, Dário Blanc Bubbles, Dário Varros, Darlécio Krieger Cell, Darley Piper, Darlich Latz, David Ultra Ferreira, Djalma Bederode Rodrigues, Delamar Fonseca da Silveira, Delamar Peter Pinto, Delmar Cruz de Ávila e Delmar da Silva Mendes. Então essas pessoas retiraram talão de modelo 15 ali no sindicato. Chamamos a atenção agora das pessoas abaixo relacionadas para a assinatura de Pronaf ali no sindicato. É o Adir Lopes Valadão, Almiro Evaldo, Almiro Ratz Klug, Arnildo Ramsen Westphal, Arivaldo Turf Blanc, Charles Daniel Haddad Hartwig, Claudemir Rutz Bar, Claudinei Ledeburg Naba, Claudionei Biros Hartwig, Diva Orex da Cruz, Eberton da Silva Ferreira, Ederson da Fonseca Greilert, Edgar Amaral da Cunha, Elias Heleno Klugmank, Etanael Haddad, Fernando Hipólito de Souza, Gildomar Bilos Estrelfo, Gilvanete Milling Estrelfo, Gregório Solinei da Fonseca, Ildomar Krumrach Miller, Ilécio Bilos, Jader Rafael Quintana Borges, Janar Rodrigues Fonseca, Jânio Pereira Guterres, Lázaro Larry Albert Brown, Levino Henk Vols, Lisandro Krumrach, repetindo, Lisandro Krieger Schelin, Luiz Devantier Zanorte, Marcelo Ledebur, Marcelo Varros Bubbles, Márcia Dravans Bugs, Milton Krieg Krumrach, Nelson Hall, Samira Rakoff Lemke, Sérgio Omar Goulart Leal, Cildo Bergman Buchwitz, Solene Neufeld Siffert, Valdeci Silveira Bederode, Valdir Bausch, Valdir Vigan Westphal, Wanderson Darlan Jung, Hartwig,
Wanderson Miller Westphal, Volmir Stider Kort e Vili Kroll Filho. Para retirar correspondência do INSS, o Adão Ângelo Barcelos Ávila, Adolfo Duarte Pérez, Ana Carolina Oliveira da Cunha, Caroline Correia Barcelos, Cíntia Príbia da Silva, Cleusa Rejane Ribeiro Luna, Cristina Maia Braga, Daniel Ribeiro Duarte, Deise Borges Quintana, Denilson dos Santos Nogueira, Edith Stern Vitti, Edson Ram Eixos, Eli Nunes Lages, Elmar dos Santos, Jair Soares dos Anjos, Joana Síria Detman Buffett, João Luiz Mioli Marcucci, José Alberto do Amaral, Leonora Rosane Machado Vieira, Lodi Martins Moreira, Madalena Maria Daiana Gutierrez, Manuel Silva Farias, Marcelo Mesquita, Marta Valadão Brett Schneider, Matheus Otto Hornick, Nicolas Natan da Silva Machado, Rosa Maria de Souza Bilhalva, Veni Pribe Schulz, Vera Maria Vilk Mank e Werner Protzin Jeski. Pessoal, estamos encerrando o nosso programa, mas antes disso, deixar um recado, Fonseca, que nós já estamos na distribuição das sementes de milho troca-troca, que se iniciou ontem. Então, todas as variedades chegaram. Hoje, pela manhã, chegou a última variedade que estava faltando. Então, está à disposição o semente de milho troca-troca para os nossos associados. Veio menos quantia, pessoal. Tivemos uma redução aí de cerca de 10% comparado com o ano passado. Então, pessoal, aí não perca muito tempo para a retirada da sua semente, principalmente para aqueles que informaram suas variedades lá dentro do sistema do financiamento do banco. Nosso horário está esgotado, desejamos que tenham todos aí uma excelente semana, na torcida para que tenhamos importantes anúncios ainda durante o dia de hoje ou amanhã, e prometemos voltar numa próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. 12 horas em ponto.